Olá, pessoal do 7º ano. Estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de radiciação e potenciação de números racionais. Tá ok? Quem são os números racionais? Nós vimos na aula anterior. São aqueles números que vão vir para a gente em formato de fração. Nós vamos estar trabalhando com a raiz quadrada e com a potência de frações. Só que agora com alguns detalhes diferentes lá do 6º ano. Porque nesse ano vocês aprenderam a fazer alguns cálculos com os sinais negativos. E eles vão aparecer em alguns momentos aqui também, tá bom? Potenciação. Veremos como efetuar essas operações e acabar solucionando as dúvidas existentes, se quer que ainda existam dúvidas. Acredito que alguns alunos já tenham o domínio dessa parte aí do conteúdo, mas tem que prestar atenção nas novidades que vão surgir, tá bom? Potenciação, deixa eu tirar daqui. Potenciação de números racionais. Aqui eu coloquei um exemplo de como a potência ela é resolvida. Esse númerozinho aqui de baixo é a minha base. Esse pequenininho aqui de cima é o meu expoente. Isso aqui é só um lembrando, tá, gente? Vocês já sabem disso. A quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse número de baixo depende desse n, tá? Desse número aqui. Se eu tiver um número elevado a 3, o númerozinho lá de cima é o 3, tá? Elevado ao cubo. Eu vou multiplicar o número de baixo por ele mesmo 3 vezes. Isso aí vocês já sabem. Para todo número racional, A, e número inteiro n, sendo n maior que 1, definimos. Vamos ver como que nós definimos isso. Já posso voltar minha imagem aqui? Não, vai tampar. Sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Tá? Na multiplicação. Na potência, a mesma coisa. Eu vou fazer numerador aqui com o numerador, a potência do numerador, e vou fazer a potência do denominador. Aqui, gente, está só simbolicamente. Agora eu vou colocar com exemplos numéricos, que fica mais fácil para vocês compreenderem sobre isso que eu estou falando. Vamos lá. Note que a potenciação de frações é feita elevando o numerador e o denominador ao expoente n. Ó. A sobre B elevado a n. Eu elevo o de cima a n e o de baixo a n. Aqui ainda está mostrando como você vai fazer. Agora, vamos ver isso na prática de fato. Exemplo 1. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Eu tenho aqui na letra A 3/4 ao quadrado. Significa que eu vou fazer o numerador, que é o 3 ao quadrado, e o denominador, que é o 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Acabou. Só isso. Letra B. 2/5 elevado à quarta potência. Vou fazer o 2, 4 vezes. E o 5, 4 vezes. O 2, 4 vezes, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 16. O 5, 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar 625. Tá? Na letra C, vocês já entenderam, 1/3 elevado à quinta potência. A mesma coisa, 1 elevado a 5 e o 3 elevado a 5. 1 elevado a 5. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1 é sempre 1. E o 3 elevado a 5. Ó, eu vou fazer 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. Tá bom? Isso aqui tá fácil, né? Vamos para esse outro exemplo. Exemplo 1. Esse aqui é o exemplo 3. O exemplo 2 eu pulei porque a gente vai ver depois. Vou mostrar também. Só que eu vou mostrar o exemplo 3 primeiro.
Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Nesse caso aqui, as potências estão elevadas a zero. Lembra que eu falei para vocês que todo número elevado a zero é sempre 1? Então, você não precisa fazer nada disso. Aqui tem todo o processo do cálculo, mas não precisa. Porque todo número elevado a zero é 1. Independente de ser fração, independente de ser número decimal, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, 79 centésimos elevado a zero, 1. 2 terços elevado a zero, 1. 19/23 avos elevado a zero, 1. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui, porque a minha câmera está atrapalhando. Só que eu gosto que meu rosto fique grande, porém tive que diminuir. Potenciação de números racionais. Agora, nós vamos ver a potenciação de números racionais, porém com expoente negativo. E aí tem uma regrinha, tem uma novidade aí do 7º ano. Vocês não aprenderam isso ainda. Preste atenção. A definição da potenciação de números racionais com expoentes inteiros negativos é da seguinte forma. Aqui eu coloquei com letras, tá? Para representar. Depois vamos ver com números, que é na prática. A sobre B elevado a menos n. Quando o expoente ele é negativo, quando o expoente aqui é negativo, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer ele virar positivo. Porém, para ele virar positivo, existe um macete aí, uma regra. Eu tenho que pegar essa fração e inverter a fração. O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Tá vendo? O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Quando eu faço essa troca, o meu negativo vira positivo. Tá? Isso é uma regrinha. Então, eu quero colocar o negativo para o positivo. Eu pego e faço a inversão da fração. Depois é só elevar B elevado a n, A elevado a n. Vamos ver isso na prática, como funciona? Aí esse é o meu exemplo 2. Eu quis mostrar logo o elevado a zero antes do exemplo 2, por isso que aquele era o exemplo 3. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Olha o que vai acontecer aqui, 3/4 elevado a menos 2. Eu vou, agora que eu estou vendo que está faltando número, eu vou inverter a fração, o 4 vai para cima, o 3 vai para baixo, e esse menos 2 vai ficar valendo só de 2. Eu vou tirar o sinal de menos daqui, e ele vai ficar positivo, porque eu inverti. Tá vendo? Depois que eu faço isso, aí eu vou fazer, separadinho. 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. E eu acho que eu troquei aqui, gente. 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 9. Esquece isso aqui. Vamos botar a resposta aqui. É porque acabou que eu troquei. 16. E 3 vezes 3, 9. Tá bom? Então, você inverte, eleva ao quadrado, tira o negativo, e aí faz a continha. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Tá bom? Esquece isso aqui. Vamos para o próximo exemplo. 7 décimos elevado a menos 3. Eu vou fazer esse menos 3 aqui ficar positivo. Para ele ficar positivo, eu tenho que inverter a fração. O numerador vai para cima, o denominador, quer dizer, vai para cima, virando numerador, e o numerador vai para baixo, virando denominador. Aí eu vou fazer 10 ao cubo e 7 ao cubo. 10 ao cubo, como é base 10, a quantidade de zeros é de acordo com o expoente. Se o expoente é 3, eu vou colocar um 1 com 3 zeros. E o 7 ao cubo eu vou fazer 7 vezes 7, 49. 7 vezes 49, 343. Tá bom? Letra C, mais um exemplo para vocês aprenderem. 1/5 elevado a menos 4. Eu quero colocar esse 4 aqui, de forma positiva. Coloquei. Porém, tenho que inverter a fração. O 5 vai para cima, o 1 vai para baixo.
Depois eu resolvo. O 5, 4 vezes. Olha aqui de novo. Ih, tô demais, hein? 5, 4 vezes. Aí eu vou fazer 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25 é 5 vezes 25, 125. 125 vezes 5, 625. Tá bom? Aqui não é 5 não, aqui é 4. É bom que a gente vai vendo junto. Tá bom? 5 elevado a 4, 625. 1 elevado a 4, 1. Como o 1 está no denominador, você não precisa colocar 1 na parte de baixo. A resposta fica sendo só essa daqui. Tá bom? Aí, pessoal, me perdoem, tá? Pelo erro aqui do exemplo do A. E aqui no exemplo da letra C, que aqui está 5, é 4. Por quê? São muitas aulas para montar e eu peguei esses slides prontos na internet. Então, não percebi. Aí, agora explicando para vocês que eu vi, tá bom? Mas vocês já entenderam. Tá vendo, gente? Quando o expoente, então, for negativo, para ele se tornar positivo, eu tenho que fazer o quê? Inverter a fração, tá bom? Vamos agora ver a radiciação. Veremos como efetuar essas operações e acabar solucionando as dúvidas existentes. Radiciação de números racionais. Considerando uma fração do tipo A sobre B, com B diferente de zero, por que B diferente de zero? O denominador não pode ser zero. A raiz de índice n de uma fração é dada por... eu quero fazer a raiz quadrada de A sobre B. Você vai fazer separadamente, igual eu fiz na potência. Eu fiz a parte de cima, numerador, e a parte de baixo, denominador. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer a raiz quadrada do número de cima e a raiz quadrada do número de baixo. Aqui eu estou mostrando para vocês simbolicamente, tá? Estou representando com símbolos, com letras. Vamos ver isso na prática. Ó, calcule o valor de cada uma das seguintes raízes. Eu quero a raiz quadrada de 25 36avos. Eu vou fazer a raiz de 25, que está no numerador, e a raiz de 36, que está no denominador. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Por quê? 5 vezes o próprio 5 dá 25. Qual é a raiz de 36? 6. Por quê? 6 vezes o próprio 6, 36. Outro exemplo, letra B. Raiz cúbica de 8 27avos. Quando a raiz é cúbica, eu tenho que descobrir um número vezes ele mesmo 3 vezes. Aí eu vou fazer a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 27. Vou separar também. Qual é a raiz cúbica de 8? Que número vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 8? O 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 8. Raiz cúbica de 27, que número vezes ele mesmo 3 vezes, que vai dar 27? O 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Tá vendo? Então, tanto na potenciação quanto na radiciação, a gente faz separadamente. Faz a parte do numerador e do denominador. Tá bom? Faz a potência em cima, a potência embaixo. Faz a raiz quadrada em cima, a raiz quadrada embaixo. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Uma boa aula para vocês. Beijos!